Reza a história que a moça do táxi seria Josefina Conte, falecida em 1931. O Círio de Nazaré tem uma origem mais ou menos lendária. Só quem convive com esse espaço tem ideia da dimensão, da sua dimensão. A partir deste local aqui, um local inaugural da cidade de Belém, nesta Amazônia sempre muito esquecida, na igreja de Santo Alexandre, uma igreja jesuítica do século XVII, época da fundação dessa cidade, é possível fazer uma reflexão do que significou Belém e do que significou o Pará no contexto do processo de colonização. Esse é o espaço inaugural da cidade de Belém. E por aqui, evidentemente, passou o índio, passou o negro, passou o português. Passou, enfim, a cultura dessa Amazônia com traços tão singulares e tão particulares. O barroquismo da nossa cultura vem justamente dessa influência milenar das civilizações Marajoara e Tapajós, da influência de todos os povos da floresta, da influência do colonizador português, da influência do negro e do apartamento, da separação com que essa região, durante tantos anos, ficou em relação ao resto do Brasil, constituindo, na verdade, dois Brasis. Um Brasil muito influenciado, diretamente ligado à coroa portuguesa, que é essa região. E o outro Brasil fez com que, no final das contas, tivéssemos aqui a formação de uma cultura única, de uma cultura muito peculiar, de uma cultura muito singular, em que a riqueza dos povos ancestrais, mesclada à influência do colonizador português, e considerando ainda no processo histórico que as migrações se davam em direção a essas duas grandes cidades, Belém e Manaus, fizeram com que se tivesse aqui uma cultura cabocla mesclada à influência aristocrática da corte, enfim, com a presença também do negro. Nós temos aqui na Amazônia uma característica que com certeza marca, dentro da multiplicidade que é o Brasil, uma situação muito própria e uma situação muito peculiar. Isso aqui é da jiboia, é o preparado da jiboia. Isso aqui a gente põe nos 4 cantos do comércio e põe na porta. E também põe um pouquinho na mão e passa da mão para cima, nos braços, no rosto, tudo para cima, que é para tudo levantar, o dinheiro crescer. Agora tem outra coisa aqui que você ainda não viram. Isso serve para potência. Você sabe o que é potência? Força nos nervos do homem. Mas o homem, quando vai tomar, dá um pouquinho para a mulher dele, porque mulher e café só presta quente. Tá certo?
Quem passa as segundas-feiras de frente aos cemitérios de Soledade ou Santa Isabel do Pará, vê um movimento desusado. É o culto das almas. Dezenas, centenas de pessoas acorrem aos cemitérios a fim de fazer pedidos nos mais variados sentidos. São pedidos para resolver problemas financeiros, pedidos de emprego, pedidos de casamento, estes geralmente partidos mais de mulheres, pedidos até para a destruição de rivais. Os pedidos variam, como variam também as pessoas que os fazem. São pessoas das mais diversas camadas sociais. Camilo Salgado, um dos mais eminentes médicos paraenses, foi fundador da Escola de Medicina. Disse que ele era um homem muito caridoso, ajudava muitas pessoas necessitadas. Ao morrer, continuou fazendo essas caridades através do seu espírito. Não é uma questão de aparecer somente em sessões espíritas ou ainda em sessões de Umbanda. Na verdade, ele aparece em espírito para as pessoas e dá receita para aquelas pessoas que estão doentes. Já outros casos contam mesmo que as pessoas de cama são visitadas por ele, geralmente à noite, e receitadas ou mesmo operadas. Quer dizer, Camilo Salgado, em espírito, faz a operação nessas pessoas. E os casos, depois de contados, repetiram-se por toda a cidade, e ele hoje é uma das almas mais cultuadas no cemitério de Santa Isabel. Na qualidade assim, de neto de Camilo Salgado, eu poderia, nesse momento aqui, lembrar que tantos anos após a morte de Camilo Salgado, são 59 anos já de morte, nós vemos ainda a permanência da imagem de Camilo Salgado. Nós todos temos certeza de que isso se deve a características peculiares dele, como são particularmente a bondade e a humildade. E acho também que se deveria dizer que a época em que Camilo Salgado veio para Belém, da França, o avanço tecnológico que ele trazia naquela altura foi responsável por uma série de atividades científicas que ele fez naquele momento, fundação da Faculdade de Medicina com outros companheiros, mas na parte técnica foram avanços extraordinários para aquela época. Estamos vendo aqui, merece, de parte da população toda, que tem uma fé extraordinária na presença do Espírito de Camilo Salgado, e consegue essas graças todas vindo aqui com a sua oração, acendendo as suas velas, com as suas promessas. O culto das almas consiste no seguinte: a pessoa deve visitar o cemitério durante 9 segundas-feiras seguidas, e aí, nesta ocasião, é rezado um rosário, sendo rezado inicialmente um terço, depois a oração das almas e depois mais 2 terços. Na ocasião que se faz a oração das almas, se faz o pedido também. As pessoas costumam pagar essas promessas das mais diversas maneiras. Umas, inclusive, mandam reconstruir os túmulos. Outras mandam fazer placas de agradecimento. Velas são acesas aos milhares. O Círio de Nazaré tem uma origem mais ou menos lendária. Um humilde caboclo, caçador, lenhador, filho de português, Plácido José de Souza. Caminhava ao longo de um riacho do Igarapé e ali encontrou, por acaso, uma pequenina imagem.
Acorda, Plácido, a Santinha. Espantado e aflito, eu diria, procurou a imagem e foi descobrir que a imagem estava no mesmo local onde a havia encontrado. Tomou novamente nas mãos, levou para casa, mas repetiu-se o mesmo fato. A imagem voltou para o local. Daí surgiu a devoção, o culto a Nossa Senhora de Nazaré, e ele imaginou que seria o caso de construir ali, naquele local, uma pequenina ermida, um oratório, e esse oratório foi o oratório primeiro de Nossa Senhora de Nazaré. O povo frequentou esse oratório, manifestava na sua piedade a sua fé, o seu culto a Maria. Foi crescendo essa devoção até chegarmos ao final do século, quando, já por iniciativa do bispo, se pensou na possibilidade de fazer melhor ou mais brilhantemente a festa por meio de uma grande procissão. Esta imagem, então, foi assim idealizada a festa, foi levada à catedral, e da catedral, então, é que saía a procissão para esta ermida, para este oratório, que mais tarde, no comecinho de 1900, vai se transformar na grande basílica, uma das mais belas basílicas do Brasil, a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Festa de Nossa Senhora de Nazaré, no segundo domingo de outubro, festa que nós conhecemos de maneira geral como o Círio de Nazaré, enorme festa que congrega mais de 1 milhão de pessoas. Tem, aliás, este nome por causa da procissão noturna com as velas, e depois, no dia seguinte, a imagem trazida pelo povo até ao local onde hoje está a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. As lendas, elas têm este compromisso, revelam a vida, o dia a dia, as relações sociais, as relações de família do homem que vive neste imenso espaço. Só quem convive com este espaço tem ideia da dimensão, da sua dimensão.
Belém é uma cidade cheia de histórias fantasmagóricas. Histórias de aparições, visagens, assombrações. E a cidade está povoada de inúmeros casos. Um dos mais conhecidos é da moça do táxi. Porém, antes da moça do táxi, já se falava numa moça do bonde. Ou seja, no tempo que havia bondes elétricos em Belém, contava-se que no último bonde que circulava aqui pela rua, pela José Bonifácio, aparecia uma moça na última viagem e que desaparecia de frente do cemitério. Substituídos pelos ônibus, apareceu uma moça no ônibus, sempre na última viagem, que chamavam de Cristo, e ela também desaparecia de frente do cemitério de Santa Isabel. Mas a mais conhecida, a que se tornou realmente com uma história mais falada em Belém, é da moça do táxi. Parece que vai chover hoje, né? Tem problema se eu ligar o rádio? Já vai. Boa noite. Boa noite, dona. Desculpe incomodar, mas eu acabei de trazer uma moça aqui. Ah, entre, entre. Quanto lhe devo? É. Um momento que eu vou apanhar o seu dinheiro.
é minha filha. Próximo mês faz 20 anos que ela faleceu. Não se espante, meu filho. Ela sempre foi cheia de mimos. Mesmo quando era viva, detestava andar de ônibus. Reza a história que a moça do táxi seria Josefina Conte, falecida em 1931. Diz-se mesmo que ela morreu dentro de um táxi, através de um soldado que teria atirado, enganado. Mas a sua irmã, que ainda era viva até pouco tempo, ela diz que realmente ela morreu de uma doença comum. O fato é que é atribuída a Josefina Conte ser a moça do táxi. E há um desfecho com várias versões para essa história. Uns dizem que o motorista enlouqueceu, outros e foi recolhido ao Hospital Juliano Moreira, outros dizem que ele encarou a coisa com naturalidade, e outros finalmente que ele acabou se mudando de Belém do Pará, justamente assombrado com a história que ele teria vivido. É claro que a modernidade tem uma influência sobre estas informações, mas a modernidade pode contribuir com um ou outro elemento. Nunca acabar com isso aqui, mas nós temos a obrigação de preservar, de conservar.